Shalom, querido, shalom. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Independente do... Ou melhor, dependente do horário que você vai assistir. A gente tá nesse propósito, né, da santificação na área da sexualidade. E essa semana nem é minha semana de vídeo. E esse dia não é o dia, né? Que a gente tem feito vídeo semanal às terças-feiras. Mas eu tava aqui estudando, né? Montando o devocional. E algo saltou no meu coração e eu decidi fazer um vídeo extra aí, né? Pra gente falar um pouquinho sobre isso. Dentro do devocional, no dia 46, eu não sei que dia que eu vou colocar esse vídeo, eu não estou gravando no dia 46, eu estou gravando um tempo antes. Mas no dia 46 do devocional, o tema é mudando a forma de olhar. E daí tem um texto muito forte que está em Jó, capítulo 31. Quem está lá no grupo, a gente vai estudar melhor sobre ele no tempo propício, né? No dia certo. Jó 31, versículo 1 diz assim: fiz aliança com os meus olhos. Como, pois, o fixaria eu numa donzela? Queridos, e esse versículo, quando eu li, ele falou muito ao meu coração, né? Fiz aliança com os meus olhos. Nós somos seres tomados de muitos impulsos. Geralmente tem pessoas até que fazem coisas no impulso, porque se parar para pensar, não vai ter coragem de fazer depois. E a Bíblia diz que os olhos são as janelas da alma. A gente tem falado bastante sobre isso dentro do propósito, né? Na questão da sexualidade. Sobre se manter na integridade, na pureza, né? É muito engraçado, irmãos, essa questão da pureza. Algum tempo atrás eu tive uma experiência de ver um comprimido, né? Para a sexualidade. Uma situação aí que não vem ao caso, mas eu quero contar esse exemplo. E eu falei, eu vou pesquisar para ver que comprimido é esse. E uma pessoa que estava próxima começou a rir de mim e falou assim: eu não acredito que você não sabe. É um comprimido para potência sexual masculina, né? Tem um outro nome lá, que não é aquela pílulazinha azul, que eu também não lembro o nome, né? E eu comecei a rir, porque eu falei, meu Deus, uma mulher já velha, né? Não conhece. E parece engraçado e parece bobo. Mas se manter na pureza, queridos, é uma arma tão poderosa, porque você não se perde, né? Você não pega muita malícia e tal. E aqui Jó tá falando assim: eu fiz uma aliança com os meus olhos. E daí eu comecei a estudar um pouquinho sobre isso, e o que eu achei tremendo, eu quero ler aqui com vocês. Nós temos no nosso corpo, vou falar um pouquinho de questões biológicas, amém? No nosso corpo nós temos um negocinho chamado sistema sensorial. O que é o sistema sensorial? O sistema sensorial é aquilo que faz com que nós tenhamos sensações. São terminações nervosas, né? Que fazem com que a gente sinta. Então vamos lá. É um conjunto de órgãos e células que captam os estímulos de uma forma bem simples, né? E ambientes do próprio corpo, transformando esses impulsos elétricos que são enviados ao sistema nervoso central. Os órgãos sensoriais são pele, língua, os olhos, o nariz, o ouvido, que corresponde ao sentido tato, paladar, visão, olfato e audição. E a gente tem batido tanto nessa tecla, né, de andar nessa questão da pureza. Mas o nosso corpo, ele é cheio de sensações. E essas sensações, irmãos, elas foram dadas por Deus. Então, às vezes a gente olha e parece que é contraditório. Como que algo que foi dado por Deus, hoje existe uma repulsa da parte do próprio Deus. Então, parece que Deus é bipolar. Deus me deu sensações prazerosas com os olhos. Eu vou falar dos olhos porque o texto de Jó é isso, né? Eu fiz aliança com os meus olhos. Deus me deu sensações prazerosas com os meus olhos. E agora ele me proíbe de olhar? Que Deus é esse? Então por que ele colocou isso em mim? Queridos, eu já ouvi muito isso.
Por que Deus colocou isso em mim se eu não posso utilizar? Mas nós às vezes nos esquecemos que o homem, ele foi feito, a matéria física, com todos os neurônios, com todas as sensações, com todos os órgãos, ele foi feito dentro do Éden. Então, o prazer da mulher e o prazer do homem era um para com o outro, dentro de uma aliança, porque não havia pecado. Então, essas sensações, elas eram liberadas, porque elas viviam dentro de uma atmosfera de santidade. Não existia pecado, não existia maldade. Tanto não existia maldade que eles andavam nus e eles não tinham malícia. Entende? Como que era isso? Não sei, irmãos, eu não vivi isso. A minha mente tem um pequeno deslumbre, um pequeno vislumbrar disso tudo, mas eu não tenho plenitude disso porque eu nunca vivi isso, eu não conheço isso. Porque hoje existem malícias de todas as formas. Existe a malícia sexual, existe a malícia comparativa, existe a malícia física, né? Se a gente olhar um corpo nu, não vai passar desapercebido. Ou a gente vai olhar e falar uau, né? Ou a gente vai criticar, ou a gente vai rir. Alguma reação vai se dar dentro de nós. Alguma sensação vai ser causada dentro de nós. Mas naquele tempo não era assim. Tanto que eles não conseguiam enxergar a nudez. Então, o primeiro ponto eu preciso entender que essa natureza que eu vivo hoje não é a natureza da criação. Porque senão eu vou viver brigando com isso. Como que Deus me dá prazer e não quer que eu tenha prazer? Não, queridos, Deus quer que eu tenha prazer dentro de uma aliança. Dentro de uma verdade estabelecida pela palavra. Então, esse sistema sensorial, lembra quando em Cantares diz assim, não desperte o amor? O Senhor está dizendo assim, olha, é uma palavra de revelação, de entendimento. O Senhor está dizendo assim, não crie sensações que você não possa levar até o final. Que não crie, sabe, fuja da aparência do mal. Não crie situações em você que vão te levar à queda. E daí a gente vê Paulo aconselhando, se eu não me engano, Paulo, em Tessalonicenses, se eu não me engano, diz assim, vocês apresentem os vossos corpos, corpo, alma e espírito íntegros, inteiros diante do Senhor. Então existe uma questão do estar inteiro, do estar vigilante, do estar atento ao que está acontecendo, mas também existe uma questão da aliança. Eu fiz uma aliança com os meus olhos. Então eu não vou colocar os meus olhos em lugares que vão me levar à queda. Queridos, e isso é uma questão muito, muito poderosa, porque uma das coisas que falam sobre essa questão sensorial o sistema sensorial codifica estímulos em 4 aspectos: modalidade, intensidade, localização e duração. Então, modalidade, né, de que modo eu estou olhando. Eu tô falando dos olhos. De que modo eu estou olhando? Qual a intensidade que eu estou olhando? Qual a localização onde os meus olhos estão e qual a duração? Então, nós não perdemos o discernimento do certo e do errado e nem do que é belo e do que é feio aos nossos olhos. Né? Eu posso olhar e falar, uau. Deixa eu contar uma história que uma vez aconteceu comigo. Isso tem muitos anos, né? Na juventude, mas eu já era cristã. Eu fui no mercado, irmãos, eu parei no açougue, quando eu olhei tinha um homem do meu lado. Mas pensa num homem bonito, irmãos. Bonito. E eu acredito que devia ter umas pombagiras ali, porque o poder de sedução, de atração daquele homem era muito grande. E a hora que eu olhei, eu falei, meu Deus, o que é isso aqui, né? E eu vi que os meus olhos seriam atraídos para ele. Na hora eu vi que o desejo do meu coração era, meu Deus, que homem. Era de admirar e ficar olhando. Parece algo bobo, né? E eu falei, eu tô fora disso aqui. E eu saí do açougue. Quando eu saí do açougue, dei uma volta, né? Porque eu vi que aquilo ali poderia ser uma tentação. Eu ia cair em pecado com ele? Não, irmãos, eu não ia. Tenho convicção disso. Mas estava atraindo os meus olhos. Quando eu saí do açougue e fui no corredor, eu dei de cara com o outro, irmãos, era gêmeos. Tentação em dose dupla.
E eu deixei as compras e fui embora do mercado. Por quê? Porque eu vi que ele era uma zona de risco. Que eu poderia ser tentada a olhar, daí sair da modalidade, eu olhei e achei bonito. Eu poderia sair da modalidade do achar bonito e entrar na modalidade de, me perdoa a expressão, de achar sedutor, gostoso e coisas nesse sentido. O meu primeiro olhar foi um olhar de uau, que homem bonito. Mas esse olhar de uau, que homem bonito, poderia se tornar um olhar intenso, aonde eu ia começar a olhar o corpo, a analisar o corpo. Essa intensidade poderia me levar à localização, de começar a olhar locais que eu me sentisse atraída por aqueles locais. E essa localização poderia me levar à duração, de olhar por mais tempo e depois começar a reproduzir aquilo que eu tinha visto na minha memória. E isso sim poderia me levar à queda. Isso é sério, queridos, porque essa história eu lembro, mas eu não lembro como que esses homens eram. Engraçado isso, né? Por que que eu não lembro como eles eram? Eu lembro da história. Porque eu não dei espaço para que o modo de eu olhar mudasse. Eu não dei intensidade para o meu olhar. Eu não localizei parte nenhuma e eu não tive duração, eu caí fora. Irmãos, isso é muito sério. Isso é uma chave para nós vencermos, né? Para quem tem problema na área da pornografia, da prostituição, vencer. Você olhou, olha só, vamos lá, Jó está dizendo assim, olha, eu fiz uma aliança com os meus olhos. Vamos ler esse texto aqui novamente. Jó 31, versículo 1. Fiz aliança com os meus olhos, como, pois, os fixaria numa donzela? Eu fiz uma aliança com os meus olhos. Agora, vamos lá. Como, pois, eu olharia para algo que não é meu? Eu fiz uma aliança com os meus olhos. Como eu poderia cobiçar a mulher ou o homem de uma outra pessoa? Eu fiz aliança. E queridos, isso é mais do que eu estar na rua e ver alguém. Quando nós paramos em frente a uma TV, aquela pessoa ali, ela tem dono, entre aspas. Como, pois, eu posso cobiçar algo que não é meu? Eu tenho uma aliança. A aliança que eu tenho com o Senhor, ela inclui os meus olhos, ela inclui os meus pensamentos, ela inclui o meu sistema sensorial, ela inclui os meus 5 sentidos. E eu não posso agir como se eu não tivesse uma aliança. Eu não posso agir de uma forma natural e banal, banalizando aquilo que eu tenho com o Senhor. Então, sim, o Senhor colocou os sentidos em mim, mas eu preciso pegar esses sentidos e entrar em aliança com o Senhor, para que esses sentidos glorifiquem a Deus. E daí, queridos, vamos lá. A gente está falando do sistema sensorial, né? Todos nós queremos ter uma vida espiritual potente, cheia de Deus, com visão, com revelação, com sensações, com discernimento. Mas como que eu vou ter visões se a aliança que eu tenho com os meus olhos é tão banal que os meus olhos são postos em desejo, em intensidade, em localização, em tudo aquilo que a gente falou sobre outra pessoa? Ah, não, você está exagerando, porque a gente não vê com os olhos natural. Irmãos, o nosso corpo é todo ligado. Se eu desligar a alma do meu corpo, eu tô morta. Eu sou um ser, com corpo, alma e espírito, mas eu sou um ser só. Então, eu tenho visões no meu corpo espiritual ou no meu corpo de alma, mas eu também tenho visões a olhos nus. Como que o Senhor vai me dar visões santas quando o meu olhar é profano? Como que eu vou sentir os aromas ou odores espirituais se a minha sensação olfativa está ligada
a cheiro das trevas. Querido, isso é tão sério. Eu, Andréia, eu gosto muito de perfume doce. Gosto mesmo. Usei muitos perfumes adocicados por muitos anos da minha vida. De uns 1 ano e meio pra cá, mais ou menos, o Senhor tem chamado a minha atenção sobre os meus perfumes. E tem vários perfumes, irmãos, que eu gosto e não uso mais. Por quê? Porque eu comecei a estudar sobre fragrância e eu comecei a ver a quantidade de sedução que existe no cheiro de perfume. Talvez para você isso não seja novidade. Para mim, na razão, no racional também não era. Mas eu ainda não havia conectado isso a uma vida de santidade e integridade. Eu abri mão de muitos perfumes. Não uso mais. Uso perfumes mais sóbrios, mais fechados, e às vezes nem uso. Por quê? Porque eu não quero ter essa marca. Eu não quero exalar esse tipo de coisa. Daí eu quero ter sensações espirituais, mas as sensações do meu corpo são carnais. As sensações do meu corpo são demoníacas. Então eu fiz uma aliança com os meus olhos. E eu preciso ter domínio sobre isso, irmãos. Sabe? Quando o Senhor fala que nós precisamos dominar sobre a terra, eu e você, o nosso corpo natural está sobre a terra. E nós precisamos ter domínio. Vencer a mente, vencer os desejos, os sentimentos, ele vem depois da tomada de território de vencer o corpo. Porque eu vou vencer o corpo e muitas vezes eu vou ter desejo. Lembra, Paulo? O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal está aqui dentro de mim. Eu estou lutando. Então assim, eu já venci a prática, mas agora eu estou lutando com pensamentos, sentimentos e eu vou vencer. É possível, irmãos, ter uma vida pura, santa, íntegra. É possível. Eu vou vencer isso aqui que está aqui dentro. Mas para eu vencer isso aqui que está aqui dentro, eu tenho que arrancar. Porque vamos lá. Eu não tenho nenhuma... Vou pegar uma garrafinha aqui. Faz de conta que isso aqui é uma árvore. A árvore, ela é árvore. No devido tempo, ela dá o fruto. Eu não posso deixar os frutos. Eu não posso só arrancar o fruto. Porque, vamos lá, eu arranco o fruto da imundícia. Mas se eu não arrancar a árvore, vai dar fruto de imundícia de novo, ok? Mas eu preciso começar por onde? Quando você vai matar uma árvore. Eu tô falando de uma forma bem natural, tá? Não tô falando de uma empresa que tenha um negócio e arranca. Não tô falando disso, queridos. Tô falando de uma forma bem natural. A gente começa arrancando os galhos aonde dá os frutos. Porque se eu for deixar a árvore e só querer parar de dar frutos quando tudo estiver resolvido aqui dentro, esses frutos eles vão cair e a semente vão fazer o quê? Vão gerar outras árvores. Então, é o cachorro, irmãos, é uma benção, né? Então eu preciso arrancar essa obra que sai de mim e continua dando os frutos. Então eu parei de dar fruto do pecado, eu venci isso aqui, então agora eu preciso arrancar de dentro de mim. Entende? É uma obra completa. Mas ter uma aliança com o Senhor é algo sério e totalmente necessário. Eu tenho uma aliança. Então, tem coisas que eu não faço, não é porque eu não queira fazer. É porque eu tenho uma aliança. Tem coisas que eu faço que não é porque eu quero fazer. É porque eu tenho uma aliança. Aliança implica em abrir mão de muitas coisas. Isso inclui casamento, isso inclui relacionamentos, isso inclui igreja, aliança com líderes. Mas, acima de tudo, isso inclui a aliança que eu tenho com o Senhor. Eu não vivo mais segundo o eu, porque eu tenho uma aliança. Então, hoje, você entendeu um pouquinho mais de que existe algo natural em você, que são essa questão dos sentidos, né, do sensorial.
o sistema sensorial. Você entendeu que ele existe em você. Você também entendeu que ele foi feito por Deus. Mas eu creio que você também entendeu que ele não está como Deus fez. Ele foi corrompido pelo pecado. E o meu papel e o seu papel agora é pegar esse sistema sensorial e levar numa aliança com Deus e falar assim, você vai se render na aliança. Para você voltar a ser o que era antes da queda. Eu tenho uma aliança com o Senhor, eu fiz uma aliança com os meus olhos. Amém? Que o Senhor te abençoe, que esse vídeo edifique sua vida e que você possa vencer tudo aquilo que está te prendendo, que está te paralisando e possa ter uma vida santa e íntegra diante do Senhor. Amém? Shalom, shalom, queridos. Deus abençoe.